Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é pra gente conversar um pouquinho sobre a Poética de Aristóteles. Esse aqui foi o último livro que eu sorteei da minha TBR, então logo vai ter sorteio de um novo livro também. Mas enfim, essa aqui foi minha primeira leitura de Poética e eu tenho a sensação que esse vídeo vai ser uma espécie assim, de primeiras impressões, pra usar o vocabulário aqui do YouTube, sobre o livro. O que acontece? O Aristóteles, o autor desse livro, ele viveu entre 384 e 322 a.C. Então ele escreveu o livro aí por esse período. Basicamente, esse livro aqui tem 23 séculos de vida. É provavelmente uma das primeiras coisas em termos de crítica literária, de comentário sobre literatura que a gente tem. E a gente tem muitas leituras sobre ele. Muitas interpretações, diferentes épocas entenderam esse livro de formas diferentes. Então é muito difícil ler esse livro hoje sem levar tudo isso em consideração também. Então eu vou comentar um pouquinho sobre algumas ideias que o Aristóteles traz e coisas desse tipo. E enfim, eu tenho certeza que em outros momentos, outras leituras com outros textos e por aí vai, essa coisa toda pode mudar. E isso também é interessante, né, do livro. Eu acho que isso é uma coisa que mostra como a gente ainda pode falar sobre livros tão antigos e coisas desse tipo. Bom, pra gente ter um pouquinho de contexto, já se falava, assim, na época sobre essa questão da ficção, da produção artística e tudo mais. O Platão, por exemplo, de quem Aristóteles foi discípulo, falava que a questão da ficção, do que eu tô agora chamando de ficção, é uma questão imoral, basicamente. Deixa eu ver, eu acho que essa edição aqui ela é traduzida pelo Paulo Pinheiro e ele tem um texto bem interessante aqui de introdução nessa edição aqui. Mas é porque o Platão reprova a Mimesis, e a gente já vai falar sobre Mimesis melhor, porque ela é mentira, ela é falsa. Então ele fala assim, o que nela se apresenta pode determinar um distanciamento face ao conhecimento verdadeiro e face à própria ética, pois nem sempre a atuação mimética está envolvida com o conhecimento do bom e do belo, que é a verdade. Então essa era a perspectiva anterior à do Aristóteles. E o que o Aristóteles vai fazer aqui, basicamente, é dizer que essa questão, essa possibilidade da narrativa, essa técnica da narrativa, é a atividade que permitiu a distinção entre o homem e o animal selvagem, que é o animal sem capacidade de discurso, sem capacidade de voz. E que, portanto, ela é importante, que ela é a condição primeira para o desenvolvimento de uma civilização ou mesmo de uma humanidade. E depois ele vai categorizar os tipos em que isso acontece, porque para ele a capacidade de discurso se insere nessa capacidade produtiva. Então, da mesma forma como que você pode fazer uma lança, você pode fazer coisas, você também pode fazer o discurso. E ele vai categorizar então as formas de se fazer o discurso, vai escolher a favorita dele, vai dizer por que a favorita dele é a mais completa, a mais perfeita, a mais tudo. E é basicamente isso o livro. Então a gente tem aí uma primeira pessoa falando sobre literatura nesse sentido. Uma coisa interessante também de falar é que esse livro aqui, hoje a interpretação que a gente tem é que esse livro foi um pouco esquecido na época da Idade Média, e que a produção cultural da Idade Média se desenvolveu meio que como foi, assim, e que no Renascimento que a gente redescobre meio que esse livro e começa a usar ele num tom normativo, talvez não tanto descritivo, no sentido de não pensar que o Aristóteles estava descrevendo a produção da sua época, mas pensar que ele estava dizendo como a produção deveria ser. E isso é um problema que vários autores têm, diz que essa leitura posterior dele foi bastante limitadora para o desenvolvimento da arte, coisas desse tipo. Não sei dizer, não sei opinar sobre isso, mas é uma questão que enfim, que diz que marcou bastante a nossa produção artística. Eu vou pegar as minhas anotações agora para não me perder. Bom, vamos falar sobre mímese, né? Mímese é uma questão bastante central da poética
E é um conceito que, em geral, causa muitos problemas para os tradutores. Mas eu vou ler aqui um trechinho de novo da introdução do Paulo Pinheiro para vocês. A mimesis designa a inclinação do homem a representar as coisas tal como poderiam ou deveriam ser e não são. Ela é, portanto, tão criativa quanto imitativa. Então, ela imita uma questão da realidade, mas ela também cria uma questão da realidade nesse sentido, né? Imagina, né? Eu acho que a ficção é uma coisa tão complexa, né? Um conceito tão complexo. A gente é familiarizado porque a gente aprende isso desde criança, vendo desenho animado, mas para criar um pensamento sobre isso eu acho bastante complexo, bastante interessante, né? Então tem a questão da produção dessa imagem poética, né? Como que você produz isso, e também tem a questão de que essa produção ela causa um efeito mimético, no sentido de quem está assistindo tem um efeito baseado nessa representação. Outra coisa legal é que Aristóteles vê essa poesia, enfim, vê a literatura como uma fonte de conhecimento sobre o comportamento humano. Então, eu acho isso bem curioso, assim, que isso já tá aqui, né? Ele também relata que a produção de uma imagem poética é diferente, e você ter o efeito dessa mimese em você é diferente de ter a experiência subjetiva, né? O efeito mimético não é a mesma coisa que você ter experienciado a situação na sua própria pele. Depois disso, o Aristóteles vai tentar meio que descrever essa produção, e para isso ele vai usar 3 grandes diferenças, ou critérios, digamos assim. O primeiro deles é o meio. Então, se o texto aparece em prosa, em verso, com música, como que isso acontece. Depois tem o objeto, então se os personagens... O objeto é o que está sendo narrado, né, no caso. Então se os personagens são nobres, não são nobres, são, enfim, como que funciona essa questão do conteúdo mesmo. E o modo, o terceiro critério é o modo, então ó, se é uma narrativa, se tem atuação, como que funciona isso. Bom, é a partir desses critérios que ele vai fazer a separação mais clássica e que a gente tem, que no fundo é a separação que a gente faz até hoje, que é entre lírica, épica e drama, né? Então, a lírica é o poema que expressa uma voz central, uns sentimentos, um estado de alma, coisas desse tipo. A épica que tem um narrador que apresenta as situações, que apresenta as personagens, normalmente é uma voz só falando, mas essa uma voz inclui outras vozes dentro de si. E o drama, que é o que tem, não tem tanto essa figura do narrador, mas tem os personagens falando. Então, mais ou menos isso. O que a gente foi mudando é que a gente viu aí o surgimento do romance, né? E que exatamente no formato que a gente entende hoje não existia na Antiguidade Clássica, ainda que existia uma produção em prosa e tal. E a gente meio que mudou essa parte da épica para uma parte meio que narrativa ou prosa, enfim. Mas em linhas gerais é isso que aconteceu. E para Aristóteles, a forma mais nobre de produção é a tragédia. Então, ainda dentro do drama, é a tragédia. Porque a tragédia, ela combina diferentes aspectos da produção artística. Porque a tragédia tem a questão da cena teatral, então tem uma questão estética, ela tem uma questão de música e ritmo, e ela tem uma questão de poesia, né, da capacidade do texto. E ele faz essa distinção entre tragédia e comédia. E eu vou até aqui, ó. Porque a comédia, ela tem a mímese dos homens inferiores, enquanto a tragédia tem a mímese dos homens elevados. Essa que é a grande diferença. Queria dizer também que pro Aristóteles, a epopeia, ela tá muito próxima da comédia e da tragédia, muito próxima da tragédia, inclusive. Porque ela também tem essa questão da narrativa do homem elevado, que o Aristóteles gosta muito, assim. Ela tem a questão para ele é que a epopeia não vai ter a parte de cena teatral, né? Ela também tem essa questão da métrica uniforme, da narrativa, que é uma coisa que ele valoriza bastante, mas não tem a questão da cena teatral, por isso que ele coloca a tragédia
um pouquinho mais para cima. E outra coisa interessante, e eu digo que é particularmente interessante a gente pensar que isso já está sendo dito há 23 séculos e a gente ainda tem problemas com isso hoje. Ele fala que a tarefa do poeta não é dizer o que de fato aconteceu, mas que é o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança e a necessidade. E pensar que a gente ainda tem problemas de distinguir a ficção, né? Quando a gente tem uma série que nem o Mecanismo e várias pessoas insistindo que aquilo tá errado, que aquilo é falso. Na realidade aquilo é ficção, e aquilo é explicitamente ficção, e sim, faz uma crítica a várias coisas, ela é uma ficção que não está descolada da sociedade de forma alguma, nenhuma ficção está descolada da sociedade, mas que é ficção, assim, e que explicitamente diz que não é um documentário, não é a reprodução da verdade. E a gente ainda assim tem gente insistindo nessa questão, dizendo, mas não foi assim que aconteceu, não foi assim que aconteceu mesmo. Ninguém tá dizendo que foi assim que aconteceu. Então é curioso, né, que essa afirmativa já tá em Aristóteles. E a gente ainda não aprendeu isso direito. E uma questão de nomenclatura aqui, o Paulo Pinheiro vai traduzir como poema mimético a questão do texto. E daí ele vai falar que o poema épico é uma modalidade do poema mimético, o poema trágico é outra modalidade. Então o poema trágico aqui sendo a tragédia e o poema épico sendo as épicas, né? Ilíada, Odisseia, que são os exemplos que o Aristóteles usa. Uma outra coisa interessante, que eu nunca tinha pensado antes, na realidade, é que quando Aristóteles escreve isso, a grande época de produção das tragédias e tudo mais já tinha acabado. E o Aristóteles, na realidade, mais lê do que assiste as peças. Então ele tem essa imagem, né? Ele fala, tudo isso é baseado na questão da imagem que ele tem de como seriam as tragédias, né? Ele é uma espécie de estrangeiro analisando teoricamente a tragédia e o conjunto das artes poético-mimético de uma maneira geral. Bom, pessoal, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para contar para vocês. Ele é um livro que, no fundo, é mais fácil do que ele parece ser, assim. Eu acho que ele, pelo menos a mim, me assustou um pouquinho, assim. E no fundo é tranquilo, os capítulos são curtos, não é tão rebuscado e tal. Eu recomendo, sim, uma edição. Gostei muito dessa edição, mas recomendo uma edição que tenha um prefácio legal, notas e coisas do tipo, porque tem aquela coisa, né? A gente lê textos da antiguidade clássica, existem questões, convenções e conhecimentos que às vezes a gente não tem, porque a gente está inserido em outro período e daí ter alguém que nos ajude nisso pode ser importante. De qualquer forma, é um texto legal porque a gente pode pensar em todas essas coisas que esse texto provocou na nossa produção, né? A gente encontra reflexos disso na nossa produção literária até hoje. Então, pra gente que gosta de pensar literatura, eu acho que é uma leitura bem legal, assim. E por favor, caso alguém já tenha lido, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E se quiserem também indicar vídeos e pessoas falando e discutindo coisas da poética, eu acho que é sempre interessante. Eu acho que é aquelas discussões, assim, que é difícil dizer alguma coisa conclusiva sobre a poética. Eu espero que eu tenha inspirado alguém a conhecer a poética também. Acho que é bem menos assustador, gente. Assim, não é um livro tranquilo no fim das contas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.